Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Nessa noite, nós queremos compartilhar um assunto, por mais importante, acompanhando o tema relacionado com a família. E hoje nós queremos focalizar um desastre em família. E suas respectivas consequências, baseado no Salmo de número 51, que é, na verdade, uma oração que nos traz ensinamentos profundos. Eu pediria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no Salmo 51. Nós temos como registro deste Salmo a oração de um homem que fracassou profundamente, sofreu uma queda moral e, sobretudo, espiritual, que lhe causou transtornos profundos, transtornos estes, que não apenas atingiram-no, mas também aos seus circunstantes, a pessoas que dependiam dele, pessoas que estavam à sua volta. Como está sendo gravada esta mensagem, nós vamos ler o texto completo. E os irmãos nos acompanhem. A leitura deste texto, que é a leitura de uma oração feita pelo salmista Davi. Diz ele em sua oração profunda e de um coração quebrantado: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor meu Deus e meu Pai, todos nós precisamos do teu socorro nesta noite. Cada família aqui representada. Todos nós, Pai, somos carentes da tua intervenção misericordiosa nas nossas vidas. Pelo contrário, pereceremos todos. Eu peço que o teu Espírito vá onde não posso ir, penetre onde não posso penetrar, e então faça o que não posso fazer, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Davi estava em seu palácio. Era tempo de guerra. O texto que conta a história diz que era tempo em que os reis saíam para a guerra. E desta feita, Davi, embora consciente de que era tempo de guerrear, ficou em seu palácio e enviou os seus soldados, enviou os seus generais. E ociosamente passeava pela varanda do seu palácio, quando de repente é surpreendido por uma visão atraente, uma visão atrativa. Seu palácio estava numa das partes mais altas da cidade e lá de cima se podia ver as casas em volta. E dentre as casas em volta ele pôde observar uma em que havia uma mulher, completamente despida, se banhando. E ao ver aquela cena, o seu ser se excitou. O seu interior foi revolucionado. E ele se sentiu profundamente atraído por aquela mulher que, sem
preocupar-se com o pudor, com o recato, sem preocupar-se com o que estava à sua volta, estava ali completamente despida. Ao ver aquela mulher, atraído por ela, Davi chamou um dos seus servos e ordenou que fosse até a casa dela, dizendo que ele queria falar com ela. O servo foi até lá e transmitiu as palavras do rei, e ela prontamente atendeu, foi ter com o rei em obediência. Chegando lá, o rei expôs os seus sentimentos e convidou-a para um relacionamento afetivo, convidou-a para um relacionamento sexual. E aquela mulher disse: olha, eu sou casada, ó rei. Eu sou esposa de um dos seus generais. Informado da condição daquela mulher, Davi estava tão dominado por aquela pressão emocional, por aquela incitação que obtivera ao ver a cena da mulher despida, que ele não teve domínio, ele não conseguiu se controlar e se manteve no mesmo desejo, na mesma posição, na mesma intenção. Ignorou a informação dela mesma de que era casada e a levou para o seu quarto, onde mantiveram relações. Depois de ter relações, ela se foi para a sua casa e o tempo passou. Se isto tivesse chegado à consciência, se isso tivesse chegado às pessoas que viviam no palácio, se esse fato tivesse sido conhecido, isso causaria muitos comentários. Mas a verdade é que aparentemente ninguém viu e que tudo caiu no esquecimento. Só que não foi assim. O fato ocorreu, fugiu à percepção das pessoas que conviviam com o rei no palácio, mas não fugiu à percepção da sua própria consciência. Ele sentiu que tinha cometido um grande erro na sua vida, o erro que a Bíblia denomina de pecado. Pecado. Não há outro nome. Pecado. E ele se angustiou com o passar do tempo. Mais tarde nós lemos ele dizendo: enquanto escondi o meu pecado, secaram-se os meus ossos. Ele faz confissão em um dos seus salmos, dizendo que, embora as pessoas não tivessem tomado conhecimento do que aconteceu de imediato, mas a sua consciência queimava, a sua consciência ardia. Ele sabia que tinha pecado. O ter relações sexuais com aquela mulher em si não teria significado nenhum para ele, porque ele era rei, e como rei ele podia tomar qualquer decisão e ninguém ousaria se opor a ele, porque palavra de rei era irrevogável, decisão de rei não podia ser contrariada. Então ter relação com uma ou mais mulheres não significaria nada para ele em relação à sua posição de rei. Mas é que o fato não foi apenas um relacionamento físico, não foi apenas um relacionamento de efeito horizontal, foi um relacionamento de efeito vertical.
Não foi apenas uma relação sexual, foi um pecado. Não foi algo que atingiu apenas pessoas no sentido horizontal, mas aquela atitude exerceu uma ação vertical, chegou a Deus. E houve um feedback, retornou à consciência de Davi, que queimava intensamente. Mas ele continuou, mesmo assim, escondendo o seu pecado. Até que um dia, o que talvez ele não esperava aconteceu. Aquela mulher manda notícias para Davi, informando-o de que havia engravidado naquele relacionamento. E quando Davi recebe essa notícia, estremece. O seu coração, a sua consciência estava queimando por causa do efeito vertical. Agora ele percebe que o efeito vai também se horizontalizar, porque uma vez que a mulher está grávida, as pessoas vão saber. E o que vão dizer do rei que se relacionou com a esposa de um dos seus generais? E ele entra em pânico e busca uma solução para o problema. E que solução ele encontrou? Por certo, inspirado pelo mesmo espírito que o levou a adulterar, esse mesmo espírito lhe dá uma solução. Ele disse: só tem um jeito. Dá um jeito aí de matar o marido dela. Davi absorveu a ideia imediatamente, mandou ordens para o general superior do seu exército para que colocasse o esposo daquela mulher à frente do exército, com o propósito de ele ser atingido e então morrer. E o fizeram. E Urias foi morto. Parece que o problema estava resolvido. Mas o coração de Davi continua queimando. O coração de Davi continua queimando, a sua consciência continua queimando. A verdade é que nós podemos fugir das pessoas, mas não podemos fugir de nós mesmos. Nós podemos fugir das pessoas, mas não podemos fugir da nossa própria consciência. Nós podemos fugir das pessoas, mas não podemos fugir do olhar de Deus que perscruta todas as coisas, que penetra os lugares mais recônditos do nosso ser. E Davi está no seu palácio. E um certo dia chega um profeta. Profeta Natã, que conta ali uma história. Parecia apenas ele cria uma parábola, mas que na verdade ele quer transmitir uma história verídica. Ele diz: rei, certo homem tinha muitas ovelhas. E o outro homem tinha apenas uma ovelha. Mas aquele homem que tinha muitas ovelhas, desejando alimentar-se de uma delas, esqueceu das que tinha e foi em busca daquela que era a única posse daquele homem, que até então só tinha uma. O que merece uma pessoa assim, Davi? E Davi disse: esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte.
digno de morte porque foi injusto, digno de morte porque foi ganancioso, digno de morte porque se apoderou de algo que pertencia a outrem. E quando Davi então determina, dá o veredicto acerca daquele que cometeu tal delito, Natã ergue os olhos e olha-o firmemente e diz como profeta de Deus: este homem és tu, Davi. E quando Davi ouve estas palavras, percebe que o seu pecado não estava encoberto diante de Deus e das pessoas. E foi aí que ele caiu com o seu rosto em terra e fez esta oração que acabamos de ler o seu conteúdo. Cometeu desgraça em sua própria família e atingiu a família daquela mulher. Atingiu a família daquela mulher porque levou o seu marido à morte, levou-a a uma queda moral, levou-a a uma queda espiritual, engravidou-a, tendo um filho bastardo com ela. Atingiu a sua família, porque veio maldição sobre ele. O que Deus determinou então foi que a espada não se apartaria da sua casa, não se apartaria da sua família. E isto se cumpriu de fato. Aquele menino que foi gerado no ventre da mulher Betseba morreu, mesmo que Davi tenha orado e clamado por ele diante de Deus para que lhe desse vida, o menino veio a morrer. E mais tarde vemos a história de Davi, um dos seus filhos agride a sua própria irmã, estupra a sua própria irmã, o outro se vinga matando-o, e mais tarde torna-se um concorrente de Davi, montando um exército contra ele para matá-lo e tomar-lhe o trono. O pecado trouxe desgraça a duas famílias, a família de Davi e a família de Betseba. Nós temos aqui 4 perguntas que a palavra de Deus responde, e só ela é autoridade plena para responder. A primeira, porque Deus não tolera o pecado. Porque Deus não tolera o pecado. A segunda pergunta, porque todo pecado tem de ser punido. A terceira pergunta, por quê? Se todo pecado tem de ser punido, por que então, paradoxalmente, Deus perdoa pecados? E em quarto lugar, em que circunstância Deus perdoa pecado? Eu poderia dizer que 90% ou mais dos problemas vividos pelas famílias tem sido pecado, de uma forma ou de outra, de um tipo ou de outro. 90% dos problemas vividos pelas famílias têm sido pecados. E a cura para a família só acontece com a eliminação do pecado. Por que Deus não tolera o pecado? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, porque Ele é santo.
Santo no sentido real da palavra. Santo dentro da natureza mais perfeita. Deus é santo. Isto é, completamente isento de tudo aquilo que signifique pecado. E não apenas é santo, mas sobretudo aborrece o pecado por causa do seu padrão de santidade. Em segundo lugar, por que Deus não tolera o pecado? Porque Ele é justo. Pecado é injustiça. No sentido literal da palavra, significa errar o alvo. Significa prática da injustiça. E como Deus é também absolutamente justo, perfeitamente justo, então isto o faz não tolerar o pecado sob hipótese alguma. O próprio salmista escreveu dizendo: justiça e juízo são a base do teu trono, ó Deus. Em terceiro lugar, por que é que Deus não tolera o pecado? Porque Ele é imutável. Deus não muda. O que era pecado lá no céu, quando Lúcifer decidiu rebelar-se contra Deus, é pecado hoje. Foi pecado em Adão, foi pecado entre os que viveram antes do dilúvio, entre os que viveram na era pós-diluviana, foi pecado entre os judeus, foi pecado entre as nações circunvizinhas. O que para Deus foi pecado no passado, é pecado no presente e será pecado no futuro. Deus não muda a sua opinião acerca do pecado. As pessoas mudam, as filosofias mudam, as ideologias mudam, a cultura muda, as tradições mudam, mas Deus não muda. Deus não se adapta à cultura humana, à filosofia humana, às tradições humanas. Deus é Deus. Se alguém tem que imitar alguém, é o homem. O homem tem que imitar a Deus. Jamais Deus se rebaixará à imitação humana. Ele é imutável. Por isso, quando Moisés perguntou: o que direi a Faraó? Quando me perguntarem em nome de quem estarei falando com ele, Deus disse: diga, o eu sou me enviou. O eu sou, não era, não serei, sou. Sou ontem, sou hoje, sou amanhã. Eu sou. Deus está falando da sua imutabilidade, invulnerabilidade. Deus está falando da sua firmeza de caráter, firmeza de personalidade. Amém? Porque Deus não tolera o pecado. Em quarto lugar, porque Ele nos ama. Diga, Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Se Ele não quer pecado na sua vida, é porque Ele ama você. Ele sabe todos os males que o pecado pode causar na vida de alguém. Ele sabe como o pecado destrói, como o pecado arruína, e por isso Ele não tolera o pecado. Aleluia. Nunca imagine Deus como um estraga-prazer. Nunca imagine Deus como um estraga-prazer. Todo pecado tem o seu prazer. Tem gente que tem prazer em mentir. Tem gente que tem prazer em difamar. Tem gente que tem prazer em caluniar. Tem gente que tem prazer em matar. Tem gente que tem prazer em roubar. Tem gente que tem prazer no adultério, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Tem gente que tem prazer
em fazer mal aos outros, em causar mal-estar aos outros. O pecado tem o seu prazer. Se não tivesse, as pessoas não praticavam. Todo pecado produz o seu prazer. E cada pessoa é inclinada a ter prazer num determinado tipo de pecado. Por que é que o pecado é atraente? Exatamente por isso. Porque ele oferece um determinado prazer a quem o pratica. Mas eu quero lhe dizer que Deus não é um estraga-prazer. Amém? Deus não é um estraga-prazer. Deus não tem nenhum interesse em tirar o sorriso dos seus lábios. Deus não tem nenhum interesse em castrar-lhe da alegria e da felicidade. Deus não tem nenhum prazer em impedi-lo de experimentar satisfação pessoal. Não! Mas o que é que Deus tem prazer? Ele tem prazer em que você sorria, mas sorria de verdade. Ele tem prazer em que você se alegre, mas se alegre de verdade. Ele tem prazer em que você sinta satisfação, mas de uma satisfação construtiva, que depois não se torne em amargura, dor e sofrimento. Louvado seja Deus. Amém? Todo pecado tem o seu prazer, mas quando Deus diz não a esses pecados, Ele não quer impedi-lo de experimentar algum prazer. Ele quer lhe poupar do doce como mel, que depois se transforma em amargo como fel. Deus quer poupá-lo da vergonha, Deus quer poupá-lo da ruína, Deus quer poupá-lo da destruição, Deus quer poupá-lo da morte, Deus quer poupá-lo do inferno. E isto por quê? Porque Ele ama você. Amém? Deus não tolera o pecado porque Ele ama você. Louvado seja Deus. Amém? Diga: Deus me ama. Eu sou amado por Deus. Diga isso com força. Diga à pessoa que está do seu lado: tu és amado por Deus. Aleluia. Deus não quer que eu peque porque Ele me ama. Deus não quer o pecado na minha vida porque Ele me ama. Deus não quer que você peque porque Ele ama você. Amém? Então o não de Deus não é estraga prazer, é proteção e é garantia do prazer real, do prazer verdadeiro e do prazer que permanece. Amém? Em seguida, por que Deus não tolera o pecado? Porque Ele ama os que nos cercam. Como disse agora há pouco, o pecado não apenas causa prejuízos na nossa vida, mas o pecado causa prejuízo nas pessoas que nos cercam. O pecado causa prejuízo na nossa família, causa prejuízo nas pessoas que dependem de nós, nas pessoas que recebem a nossa influência. Eu estava ouvindo minha esposa contar de uma criança que nós temos lá na igreja. O seu pai é um alcoólatra. O seu pai brutaliza a sua mãe. E minha esposa ouviu quando aquele menino disse, zangado, estava irritado com alguma coisa ali, e disse: quando eu crescer eu quero ser como meu pai. E ela disse: tem misericórdia dele, ó Deus, que ele não seja como seu pai. O pai vive mergulhado na iniquidade, e essa influência passa para o seu filho, e o filho vê e não sabe, não tem maturidade para distinguir entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é certo e o que é errado. E como a natureza do ser humano é pecaminosa, é muito mais fácil se assimilar o que é mal do que o que é bom. Quantos lares estão destruídos porque de repente o esposo se tornou um alcoólatra,
Quantos lares estão destruídos porque de repente a esposa traiu o marido? Quantos lares estão destruídos porque de repente filhos se envolveram com certas práticas, certos vícios? Quantos lares estão destruídos por pecados cometidos por algum ou alguns membros da família? Deus não tolera o pecado porque Ele ama as pessoas que nos cercam. O pecado não apenas atinge a vida daquele que o praticou, mas atinge também os seus circunstantes. Muitas mães estão chorando porque filhos pecaram. Muitos filhos estão chorando porque os pais pecaram. O pecado produz o seu efeito no sentido horizontal. Em seguida, porque Deus não tolera o pecado, porque Ele deseja que tenhamos em nós, aleluia, a sua imagem. O que quer dizer isto? Deus não tolera o pecado porque Ele quer que eu e você nos pareçamos com Ele.